Olá, meu nome é Ana Eduarda, eu faço Direito na Unicesumar, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Eu também sou historiadora e pós-graduanda em Ciências Penais pela Universidade Estadual de Maringá. A minha orientadora neste artigo é a doutora Juliana Martelli Faz Feriato, e o título do artigo é A Justiça Aplicada nos Tribunais Ad Hoc, Tribunal Penal Internacional. Antes da gente falar sobre a justiça em si, é importante a gente saber o que é um tribunal ad hoc e um tribunal penal internacional. O tribunal ad hoc, ele também é chamado de tribunal especial ou tribunal de exceção. Esse tribunal, ele é de curta duração, ele tem um tempo certo, né? Então ele é temporário. A competência é para os crimes de guerra, genocídio contra a humanidade. Não possui uma sede específica permanente e ele é instituído por um acordo internacional entre os integrantes desse tribunal. Esse tribunal, ele é formado para julgar um crime em específico. A exemplo é o Tribunal de Nuremberg, que foi instituído para julgar os crimes dos oficiais alemães. O Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal permanente. Ele tem a competência também para os crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Por ser permanente, ele tem a sua sede em Haia e ele foi instituído pelo Estatuto de Roma. Posto isso, a gente vai pensar agora sobre a justiça nesses tribunais. Para isso, Aristóteles estabelece que o significado de justiça está ligado ao caráter ético, ou seja, a vida em sociedade ela é exercida pela ação prática do indivíduo e pelo ato pensar do indivíduo teórico. Então, ou seja, é ação prática com a racionalidade, se forma ética. A partir dessa ética, você acarreta na fonesis, ou seja, na virtude de cautela para a seleção dos fins e dos meios pessoais frente à sociedade. Então, você vai ter para Aristóteles que a justiça é uma conduta que se pode medir perante o critério social de adequação ou não da conduta do indivíduo aos limites sociais na qual ele se insere. São Tomás de Aquino, ele acrescenta nesse sentido, nesse conceito de justiça de Aristóteles, que essa virtude, então esse agir de forma certa, ela tem que ser voluntária e habitual. O contratualista Jean Rousseau, ele fala que o conceito de justiça ele está ligado com o conceito de lei e o conceito do contrato social que foi estabelecido na criação do Estado. Ou seja, o contrato social ele rege a vida em comunidade e com isso emana a vontade geral de estabelecer as leis justas e coerente a todos os deveres cívicos. Então você vai ter que a justiça ela vai estar ligada ao poder do Estado que emana da vontade geral. Nesse sentido, a gente percebe que a justiça ela está atrelada a um conceito anterior à própria criação da sociedade. Ou seja, a sociedade ela é criada por meio de um contrato social em que estabelece quais os deveres do cidadão. Então, qual é a sua maneira de agir? Quando a gente tem a instituição de um tribunal ad hoc, que é um tribunal que ele é instituído após um ato criminoso, para julgar esse ato criminoso, a gente tem uma quebra desse conceito de justiça. Porque a justiça, ela está anterior à própria agir do indivíduo. Então, se o indivíduo age para depois ter um instrumento de punição, a gente tem um tribunal meramente punitivo e não mais um tribunal constituído pela justiça. Então, a gente percebe que os tribunais de exceções, eles infringem diretamente o princípio da legalidade. Quando a gente pensa no Tribunal Penal Internacional, a gente vê que esse conceito de justiça anterior, ele não se aplica. Porém, a gente tem um outro ponto. O ponto de que o Tribunal Penal Internacional, ele pode ser instituído em países que não ratificaram o Estatuto que foi criado. Então, a gente tem um tribunal penal sendo
colocado num país que não aceita as suas bases, ou seja, em países que às vezes, dentro de sua Constituição, não agregam um Tribunal Penal Internacional. Com isso, a gente também tem a quebra do conceito de justiça. Em conclusão, a gente tem que os conceitos de justiça, eles estão ligados ao fato de voluntariedade do agente e a construção social com base de princípios éticos. E é visível que nenhum deles justifica a imposição de um tribunal internacional, tanto sendo ele ad hoc como permanente, visto que a todos atribuem um conceito de justiça emanado da vontade geral, e ao impor um tribunal a outro Estado em que não há sua expressão de vontade, não permite a expressão de justiça, fazendo com isso uma justiça arbitrária e impositiva. Obrigado pela atenção de todos.